Há duas maneiras de pagar impostos. A dolorosa e a do crédito. Poupe nos impostos assegurando o seu futuro. Venha ao Crédito Predial Português conhecer as nossas soluções. Linha de crédito. Boa noite. As acusações de António Campos ao Ministro da Agricultura vão custar ao deputado europeu 2 processos judiciais. Um de Gomes da Silva, o outro da Agrogés, a empresa que trabalha para o Ministério da Agricultura e que, de acordo com António Campos, está indiretamente ligada ao Ministro. O deputado europeu reafirma as acusações e garante que pode provar tudo o que disse. 2 processos judiciais que não chegam para retirar a confiança ao eurodeputado socialista. As críticas feitas ontem foram retomadas hoje. Tenho experiência política suficiente e tenho traquejo político suficiente para saber que quando tenho que fazer afirmações tenho que ter na mão os comprovativos dessas afirmações, caso contrário não os poderia fazer. Provas que podem ser decisivas em tribunal. Só a Agrogés, a empresa que trabalha com o Ministério da Agricultura e que António Campos diz ter grandes afinidades com o Ministro, prepara-se para pedir 100 mil contos. Os responsáveis pela empresa rebatem todas as acusações do eurodeputado. No que se refere à Agrogés é uma total falsidade e que nos leva a acioná-lo judicialmente por perdas e danos com um pedido forte de indemnização, porque consideramos que é a única forma realmente de, provavelmente, essas pessoas começarem a pensar 2 vezes antes de dizerem ou de sair para fora da boca coisas que não correspondem nada com a realidade. Uma indemnização de quanto? Acho que menos que 100 mil contos não vamos pedir. Calmo e confiante, o eurodeputado socialista prepara-se para a próxima batalha. Arrancou hoje, às 0 horas, a Operação Ano Novo da Brigada de Trânsito da GNR, um reforço do policiamento nas estradas que vai durar até à meia-noite do dia 2 de janeiro. São cerca de 1000 homens por dia, espalhados por todo o país, mas com atenções especiais para os acessos ao Algarve e à Serra da Estrela. Dizem as estatísticas que o Ano Novo, nos cerca de 20 mil quilómetros de estrada em Portugal, é menos sangrento que o Natal. As distâncias a percorrer na dobragem do ano são normalmente mais curtas, havendo por isso menor possibilidade de fazer a geneira na estrada. Esta evidência não chega para que a Brigada de Trânsito atenue o reforço do policiamento. Durante os 5 dias da Operação Ano Novo, vão estar em permanência entre 900 a 1000 homens nas estradas portuguesas. Os acessos ao Algarve e à Serra da Estrela, locais de eleição para as miniférias da passagem do ano, vão ser, por isso mesmo, os mais vigiados. Antes da ultrapassagem perigosa, da vertigem pela velocidade, da manobra inconveniente, do excesso de álcool, pense nos números sangrentos das miniférias deste Natal. 2.140 acidentes, mais 338 que no ano passado. 49 mortos, mais 1 que no ano passado, e quase 1000 feridos, 133 em estado grave. Diz a Prevenção Rodoviária Portuguesa que 10% acaba por morrer nos hospitais. Estes números ajudam a fazer de Portugal o país com mais acidentes na estrada em toda a Europa. No mundo, só a Coreia está à nossa frente. O mau tempo deste final de ano, continua a não dar descanso aos açorianos. Chuvas intensas fizeram de novo soar o alarme em São Miguel. Inundações de residências e estradas obstruídas são o resultado das últimas chuvadas. Foi um pandemónio esta tarde em São Miguel. Depois de chuva intensa e demorada, as inundações ocorreram por todo o lado. A Baixa de Ponta Delgada ficou neste estado. Os bombeiros não tiveram mãos a medir. Eu estou a pedir socorro, a gente não pode socorrer todos. Não há danos pessoais. Até agora um ferido, mas porque uma pedra a rolar na Rua dos Afonsos, parece que lhe atingiu uma perna, mas não é nada de especial. As situações difíceis só... Eram de inundações, mas as inundações a pouco e pouco vão se resolvendo por si próprias, grande parte delas. O problema é a obstrução de estradas. A obstrução de estradas é que é agora a principal preocupação. O pior é o estado das estradas e dos caminhos do concelho. O presidente da Câmara foi fazer um levantamento da situação, mas não conseguiu ir longe. Eu só consegui ir aos Arrifes, os caminhos estão perfeitamente intransitáveis. Aqui arredores de Ponta Delgada. Há casas que estão totalmente inundadas, há carros danificados e, de facto, os caminhos estão totalmente revoltos, o asfalto completamente levantado e que não se consegue circular. A fase crítica passou, depois das chuvas o céu até abriu, como vem acontecendo desde há semanas. Agora há muito que limpar e enxugar.
E definitivamente a vaga de frio na Europa veio para ficar e já fez dezenas de vítimas em vários países. A Alemanha e a França estão sob temperaturas negativas, mas o caso mais grave é o da Polónia, onde os termómetros baixaram até aos 37 graus negativos. Do outro lado do Atlântico, a situação não é muito diferente. Nos Estados Unidos já morreram 3 pessoas e mais de 170 mil residências e empresas estão sem energia elétrica. Os estados mais afetados pelas fortes quedas de neve foram Washington e Oregon. Só na cidade de Portland, cerca de 35 mil pessoas estavam sem eletricidade desde quinta-feira passada. Muitas estradas estão praticamente intransitáveis desde há vários dias e um aeroporto da zona de Seattle está encerrado. Além da neve, também se registaram chuvas torrenciais em várias regiões do país, provocando cheias e cortes de vias de comunicação. Para a segunda parte, ficam as imagens da assinatura de um acordo histórico na Guatemala. Até já. Gexi. Há cerca de 2 horas foi assinado na Guatemala um acordo histórico. Depois de mais de 3 décadas de guerra civil, o governo e os comandantes dos vários grupos guerrilheiros da Unidade Revolucionária Nacional Guatemalteca assinaram finalmente a paz. Na cerimónia que teve lugar no Palácio Nacional da cidade de Guatemala, esteve Boutros Ghali, secretário-geral das Nações Unidas, em fim de mandato. Presentes também numerosos chefes de Estado de países da América Latina. O chefe do governo espanhol, José María Aznar, foi a testemunha de honra. Tudo foi negociado no maior dos segredos para que se chegasse a este dia. Depois de 36 anos de uma guerra civil sangrenta que matou 140 mil pessoas, já é possível dizer que o país está em paz. O povo unido jamais será vencido. No caso da Guatemala, esta união fez a força de um povo que, ao longo de quase 40 anos, combateu o poder dos militares. Os líderes da oposição chegaram ontem ao país para assinar o fim do conflito, com mais cabelos brancos depois de muitos anos de exílio. Eu creo que a melhor prova de que há confiança é a presença do URNG aqui no território nacional. Pues o URNG está disposto a correr os riscos e se há que pagar custos por la paz, estamos dispostos também a pagar esses custos. A assinatura desta reconciliação é um marco histórico num dos conflitos mais sangrentos da América Latina. A guerra civil provocou 140 mil mortos, quase todos civis. Ahora precisamente es un llamado a la conciliación de los guatemaltecos, al perdón, básicamente, no al olvido, por supuesto, porque es importante mantener presente lo que sucedió, lo que ha sucedido en nuestro país para no volver a tropezar con esas mismas piedras, pero sí al perdón que permita a todos los guatemaltecos conciliarnos. A Guatemala tem 10 milhões de habitantes e os grupos indígenas constituem 80% da população. O acordo de paz prevê o reconhecimento oficial das suas 23 línguas, a par do espanhol, a entrega de terras ao povo e uma redução drástica do número de militares. No Peru aumentam as especulações sobre o destino dos 83 reféns que ainda se encontram na residência do embaixador do Japão. Os guerrilheiros do Tupac Amaru libertaram ontem à noite mais 20 pessoas, incluindo 2 embaixadores. Para uns é mais um sinal de que uma solução para o conflito é possível, mas os mais pessimistas consideram que a diminuição do número de reféns faz prever um trágico fim para a crise. Para já, o primeiro contacto direto com um membro do governo deu os seus frutos. Faltavam poucos minutos para as 5 da tarde na capital peruana. A libertação foi anunciada depois do primeiro frente a frente entre um membro do governo e os rebeldes. O ministro da Educação, Domingo Palermo, conversou durante horas com o MRTA. Negociações que se revelaram positivas porque logo após a sua saída, os primeiros 3 reféns eram libertados. 2 embaixadores da República Dominicana e da Malásia e o presidente da Associação dos Exportadores do Peru, Henrique Pendavis, que foi incumbido de ler um comunicado dos guerrilheiros. O MRTA
quer agora limpar a sua imagem de movimento terrorista. No aceptamos que se nos continúe comparando con Sendero Luminoso, organización a la cual hemos condenado reiteradamente por el uso de una violencia irracional que afecta al propio pueblo. No comunicado, os rebeldes anunciaram a libertação de mais 17 reféns. Estes saíam, poucos minutos depois, do interior do edifício. Dirigiram-se para o autocarro que os levou para o hospital militar, onde foram examinados. À porta do hospital, os familiares não esconderam a sua alegria. Mas a alegria de uns não apaga o desespero dos familiares dos 83 reféns que ainda continuam no interior da residência do embaixador do Japão. Ao entrar no 12º dia de crise, o MRTA mantém ainda reféns, membros do executivo peruano e altos representantes do governo japonês e não parece disposto a ceder nas suas reivindicações. Timor-Leste vai passar a ter 2 dioceses. O bispo Dom Ximenes Belo anunciou hoje a criação da diocese de Baucau, a segunda maior cidade do território. À frente desta diocese vai estar Basílio do Nascimento, um padre timorense que será ordenado bispo na próxima semana. Esta decisão do Vaticano está a ser encarada por alguns membros da resistência como uma forma de divisão dos timorenses. A nova diocese de Baucau terá 200 mil católicos, bastante menos do que os 500 mil de Dili. Mas o futuro bispo, que vive no território apenas há 2 anos, terá de contar com o clima que se vive na região. Desde o ano passado que são frequentes os tumultos com os militares indonésios. A existência de 2 dioceses pode criar uma cisão na igreja local, mas o projeto foi apoiado desde o início pelo bispo Ximenes Belo. Ele mantém este otimismo que, em vez de ser como os indonésios pensam, que é uma opção para dividir, para mandarem, porque podem pôr a ridículo quando um bispo não estiver de acordo com o outro, ele diz, bom, mas também pode ser a União a fazer a força, e então os timorenses não têm só um bispo a defendê-los, mas têm 2. Ramos Horta é que já criticou a estrutura de poder da nova diocese, que ficará diretamente dependente do Vaticano. O dirigente da resistência preferia vê-la sob a alçada do bispo de Dili. E a informação está de regresso amanhã, no Primeiro Jornal, com o Paulo Nogueira. Boa noite e uma ótima semana.